Que a gloriosa paz de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, possa envolver completamente seu coração. Eu confesso a você que eu gostaria tanto, sabe, de poder estar aí bem pertinho de você, sentado ao seu lado, olhando nos seus olhos, com a Bíblia aberta, falando com você. Eu sei que nesse exato momento, eu pela TV, pelo rádio, eu posso falar com milhares, potencialmente com milhões de pessoas, mas eu falo com uma pessoa. Eu nunca estou aqui falando para a multidão, estou falando para você, porque Deus é assim também. Ou seja, Deus olha para você como se você fosse a pessoa única sobre a face da terra. O carinho dele, a bondade dele, o amor dele, a misericórdia dele. É como se às 24 horas, sempre o holofote estivesse na sua vida, ao ponto dele dizer assim na sua palavra, olhando para você dizendo, nunca te deixarei, jamais eu te desampararei. Não há um momento que você precisa gritar assim, Senhor, olhe para mim, porque Ele sempre está olhando para você, sempre. Quando você começa a perceber o que a Bíblia diz, quando o seu coração se volta para Ele, as respostas vão chegando, a paz vai inundando a sua vida e você começa a experimentar o melhor que Deus tem para o seu coração. Por isso, eu quero hoje plantar dentro de você um versículo. É o versículo 33 do capítulo 9 do Evangelho de João. É uma palavra que foi dita por um homem que durante toda a sua vida ele foi cego. Para ele o dia e a noite era a mesma coisa. Era a escuridão, nunca viu o pôr do sol, a beleza de uma rosa, o sorriso de uma criança, nada disso. Mas houve um dia que esse homem teve um encontro com Jesus. Jesus o curou, Jesus restaurou seus olhos. E sabe o que ele disse? João 9, verso 33, ele disse assim, se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Olha só a declaração deste cego. Ele dizendo, se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Sabe, nunca na história um cego de nascença recebeu a capacidade de ver, nunca. Mas Jesus fez isso com ele. E quando ele era questionado e oprimido até, as pessoas chegando, mas o que ele fez? Quem ele é? Quem te curou? E falando que Jesus não era Deus, que Jesus não era isso, não era aquilo. E esse homem, a pouca sabedoria dele, ele tinha apenas uma experiência. Nasceu cego, viveu cego, até Jesus encontrá-lo e restaurar a sua visão. E ele disse, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Se ele não fosse de Deus, nada poderia ter sido feito. Jesus é de Deus. Jesus não se parece com Deus. Jesus é de Deus. Não apenas Deus restaurando a visão, não apenas Deus fazendo os paralíticos andarem, não apenas Deus caminhando sobre as águas, multiplicando os pães, sabe, esses milagres assim, tão gloriosos, mas Ele é Deus, ao ponto de se importar com as coisas tão pequenas. Sabe, não existe nada que seja grande demais para o poder de Deus, como não existe nada que seja tão pequenininho que o amor dele não venha alcançá-lo. Por isso, esse cego dizia, se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter sido feito, nada poderia ter feito. Quando eles questionavam, havia uma prova, e a prova era esta, o homem estava vendo. Se eu prego o Evangelho, se eu estou aqui cada dia falando com você, não é porque eu aprendi a pregar, não é isto. Não é porque eu aprendi a falar bonito, não é isto. Não, eu divido com você o que eu experimentei. O que eu experimentei? Jesus transformou a minha vida. No dia 19 de maio de 1966, eu disse, Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo
como meu Senhor e Salvador. Ele entrou em minha vida, mudou a minha história, perdoou meus pecados, restaurou a minha vida, me fez uma nova criatura, tudo novo. Eu tenho vivido isso. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter sido feito, nada. Tudo que você vê hoje é Jesus que faz. Tudo que Ele fez na minha vida foi Ele que fez. Mas agora a coisa mais linda, sabe o que é? É que Ele quer fazer na sua vida. Ele não tem filhos prediletos. Ao contrário, tudo Ele pode fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele não faz acepção de pessoas, não. Ele não escolheu uns para ser salvos e escolheu outros para a perdição, não. Ele não escolheu uns para o céu e escolheu outros para o inferno, não. Ele escolheu a todos, a todos. Mas agora você precisa ser o quê? Escolher ser escolhido. Você precisa se voltar para Ele. Você precisa se entregar a Ele. Não é uma questão apenas só de você ir na igreja, isso e aquilo, porque não é o fato de você ir. Você pode entrar numa garagem e você não vai virar um automóvel. E compreende? Você precisa ter este encontro com Ele. E Ele está aí, mais próximo de você do que o próprio ar que você respira. E você pode dizer também, Senhor Jesus, entra na minha vida. Senhor, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Entra em mim, eu me entrego a Ti. Eu quero experimentar do Teu perdão, quero experimentar a nova vida, quero ter um recomeço na minha história, quero caminhar com o Senhor, quero experimentar o melhor que o Senhor tem, quero viver assim. Você vai experimentar o que este homem experimentou. A fé cristã é algo assim palpável, real, não é uma doutrina. Muitos acham que é aquele conjunto de doutrinas, de dogmas, de catecismo, disso e daquilo outro. Não, é um relacionamento, é esse encontro com Ele. Jesus encontrou esse homem não sabia quem era Jesus, mas Jesus deu a ele a capacidade de ver, e daquele momento em diante, toda a história desse homem foi outra. Por isso ele podia dizer, se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Jesus pode fazer todas as coisas. Nós queremos abençoar a você, orando por você. Ligue para nós. O nosso telefone é 3429-9550. Fica ao seu dispor todos os dias, às 24 horas. Estamos aqui em Belo Horizonte e o código de área de telefone aqui é 31. Então você vai ligar 31-3429-9550. Queremos ouvir você, exatamente. Até agora você pode apenas me ouvir, não é assim? Mas queremos fazer o inverso quando você ligar. Queremos te ouvir você e orar por você e colocar a sua vida tão preciosa nas mãos do Senhor, para que você possa experimentar realmente o melhor que Ele tem para você. Um recomeço marcado pela bondade dEle, pela fidelidade e pelo amor dEle. E amanhã, se Ele permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida para o seu coração. Até lá, no bom e precioso nome de Jesus. Amém.